Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Copa do Brasil, primeira partida das oitavas de final. O canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada dos jogos. Teremos um jogo nesta terça-feira, dia 16 de maio, e os outros jogos na quarta-feira. Ou seja, jogos terça e quarta, não teremos jogos quinta-feira. Terça e quarta, um na terça e os outros 7 jogos na quarta-feira. Então, a gente vai fazer uma análise breve, rápida, e dando tempo, eu vou tentar fazer uma análise de jogo a jogo. Vou tentar fazer uma análise de jogo a jogo. Vou fazer um apanhadão agora no geral dos 8 jogos, e se eu conseguir tempo, eu vou fazendo uma análise, dos confrontos individualizados, ok? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E tenho mais uma dica aqui para você. Você, meu amigo, que quer acompanhar o seu time na Copa do Brasil, quer ver os jogos do seu time pela TV ou pelo seu celular, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, C, Sul-Americana, Libertadores, Champions, quer ver filmes, minisséries, seriados, documentários, shows, eu vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link. Nos comentários fixados também tem o mesmo link. Você vai lá, clica lá, que você vai cair na página da Zone Play. E lá vão te explicar tudo. Mas deixa eu te falar. Clica no link para você ter todas as informações. Beleza? Clica lá no link. E eu vou te dar mais uma dica. Você que faz parte do nosso grupo de WhatsApp, que aqui a gente tem um grupo de resenha com Furacão, resenha com Ceará, resenha com Bahia, resenha com Vitória, resenha com Fortaleza, tá? Resenha com Sport. Se você faz parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Resenha com Magalhães, você tem um bônus. Você tem um bônus lá na Zone Play. Então, o Zone Play está nos nossos grupos, está lá. Dentro do grupo, você participa de uma promoção. O valor é diferenciado para quem está no grupo. Beleza? Deu para entender? Você é do grupo do WhatsApp, você tem aí uma promoção por fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Beleza? E eu vou tentar também colocar aqui o QR Code, tá? Não sei se vou conseguir. Mas se aparecer o QR Code, é porque eu consegui colocar o QR Code. Eu estou vendo como é que eu faço para colocar o QR Code, porque eu não sei fazer. Eu estou vendo aqui no próprio YouTube para ver como é que faz para me colocar esse QR Code. Beleza? Então vamos lá, galera, falar sobre a Copa do Brasil. Cara, o primeiro jogo, que é o de terça-feira, é o único jogo, é o clássico carioca Fluminense e Flamengo. Tá? Jogo no Maracanã, mano de campo do Fluminense. Bom, se você não pensar muito, você não
pensa muito. Você vai falar o seguinte: ao final dos 2 jogos, o classificado é o Fluminense. Eu falei isso no Campeonato Carioca. Quem me acompanha aqui, eu falei, o campeão carioca é o Fluminense. Eu falei aqui, era a minha aposta. E fiquei até surpreso que o Flamengo ganhou o primeiro jogo. Né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo e acabou perdendo o segundo, foi para os pênaltis lá, e acabou dando o Fluminense, que na minha opinião, merecidamente. Agora vão se enfrentar nas oitavas de final. Bom, é mata-mata, igual foi a final do Campeonato Carioca. Se você pegar time por time, no melhor do seu momento, se todos os jogadores do Fluminense estiverem na melhor fase e o do Flamengo na melhor fase, o jogo é parelho, pau a pau. Não tem favorito. Só que não é isso que está acontecendo. Os jogadores do Fluminense estão num bom momento e o do Flamengo a gente não tem a menor ideia nem de qual vai ser o time. Aí paira aquela pergunta: do Fluminense tu sabe mais ou menos qual vai ser o time, do Flamengo não sabe. Será que aquela situação do jogo contra o Bahia de tirar 5 no intervalo, realmente os 5 estavam machucados ou já foi uma estratégia para a Copa do Brasil? Para ver se o X9 que está lá no Flamengo não entrega a escalação antes. A gente não tem a menor ideia. Ou seja, isso pode ser também uma estratégia do treinador do Flamengo. Mas, irmão, futebol por futebol, hoje não dá para comparar Fluminense e Flamengo. O Fluminense está num patamar e o Flamengo abaixo. Tá? Futebol por futebol. Se a gente for falar só de futebol, o Fluminense vai ganhar as 2 partidas. Se for falar de futebol, hoje o Fluminense ganha as 2 partidas. Só que a torcida do Flamengo fica na esperança, essa é a esperança do time do Flamengo, que aconteça um milagre e o Flamengo encaixe o seu jogo. Na minha opinião, o Flamengo já melhorou, apesar do jogo contra o Bahia, ter tido todos os problemas, mas o Flamengo evoluiu do que era com o Vitor Pereira para o São Paulo. Mas não evoluiu a ponto de ser melhor do que o Fluminense, ou pelo menos se igualar. Então, cara, para esse primeiro jogo, eu, sinceramente, o favorito é o Fluminense. O Fluminense, na minha opinião, pode definir a classificação no primeiro jogo. O Fluminense pode definir a classificação no primeiro jogo. Tem condições para isso. Bom, e o Flamengo? Acho que o Flamengo tem que tentar se manter vivo para o segundo jogo. Essa é a minha opinião. Sim, curto e grosso. O Flamengo tem que tentar sobreviver. Essa é a função. Para o segundo jogo, quem sabe, alguma coisa acontecer, alguma coisa encaixar, e o Flamengo ter mais futebol que o Fluminense. Então, para mim, o Fluminense pode garantir a classificação no primeiro jogo. Tem condição para isso. E para mim, o Flamengo tem que tentar sobreviver a esse primeiro jogo para ir para o segundo jogo com algum tipo de chance. Essa é a minha análise. Fiz a mesma análise no Campeonato Carioca. Acabou dando Flamengo. Tá? Mas essa é a minha análise. Para mim, primeiro jogo dá Fluminense. Se o Flamengo perder de pouco, acho que o Flamengo já está no lucro. Não estou desdenhando do Flamengo. Estou falando de momento. Tá? Apesar do momento do Flamengo ter subido de produção coletivamente. Mas, para mim, dá Fluminense nesse jogo. Aí na quarta-feira teremos Palmeiras e Fortaleza. Os 2 times, Fluminense e Flamengo, jogaram pelo Campeonato Brasileiro e ganharam as suas partidas. O Flamengo do Bahia, fora de casa, e o Fluminense do Cuiabá. Palmeiras e Fortaleza jogaram. O Palmeiras empatou com o Bragantino e o Fortaleza empatou com o Grêmio fora de casa. Mano de campo do Palmeiras, jogo encardido. Jogo encardido para os 2 lados. São 2 treinadores que já estão há muito tempo no clube. São 2 treinadores que conhecem todos os jogadores, sabem o que eles podem propor. São 2 times muito verticais. Tá? É complicado. Um jogo bem difícil para os 2 lados. Vejo o Palmeiras com um pequeno favoritismo por estar jogando em casa, tá? E ter ali
alguns jogadores tecnicamente melhores do que o Fortaleza. Tá? A gente tem que admitir que o elenco do Palmeiras é um dos melhores do país. Mas o do Fortaleza também é nesse momento. Só que está abaixo do Palmeiras. Mas tem jogo. E jogo igual. Jogo igual. Então, o Palmeiras tem que fazer o resultado no primeiro jogo. O Palmeiras não pode tentar levar para o segundo jogo, porque lá no Castelão vai ser complicado para o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que fazer o resultado nesse primeiro jogo, nessa quarta-feira. E o Fortaleza? Se empatar, é bom Fortaleza. Se o Fortaleza perder para um placar muito elevado, não. Mas se placar 1-0, diferença de um gol, também o Fortaleza continua na briga. Mas é um jogo bem parelho, bem parelho. Eu vou ser bem sincero, é um jogo que tem cara de empate. É um jogo que tem cara de empate. Palmeiras e Fortaleza é um jogo que tem cara de empate. Empate com gols. Tá? Empate com gols. Não sei porquê, mas esse confronto aí me parece que vai para os pênaltis. Ao final, né? Para definir quem é que passa. É só um palpite, né? Porque olhando os dois times como jogam, tem cara de ser jogo bom. De jogo bom, porque dois times sabem jogar bola, tem qualidade para isso. Então, para mim o Palmeiras é favorito, mas eu não descarto o empate. E acredito que o jogo, tendo um vencedor, vai ser um placar bem apertado. Bem apertado, porque são dois times e eu não vejo nenhum time deslanchando. Se tiver um placar elevado tipo 3-0, vai ser fora do padrão da realidade para mim. Então, Palmeiras e Fortaleza, para mim, o Palmeiras é favorito, mas eu não descarto o empate. Tá? Também na quarta-feira, Santos e Bahia. O Bahia perdeu para o Flamengo, com toda a repercussão que teve, né, da arbitragem. Pá. Mas deixa eu lembrar, as pessoas estão esquecendo de um detalhe. Vamos falar de prática, tá? Falar de prática, de futebol. O primeiro tempo do jogo do Bahia contra o Flamengo, o Bahia não foi bem não, cara. O Flamengo ganhou o primeiro tempo, só ganhou o primeiro tempo por merecimento, parceiro. Vamos lembrar isso. O segundo tempo é outra história. O segundo tempo aconteceu um montão de coisa fora do normal. Mas no primeiro tempo, o Bahia não foi bem. Beleza? O Santos é um time novo que tem muita molecada, vem de uma boa vitória em cima do Vasco aqui no Rio de Janeiro. E são dois times leves. São dois times que a prioridade não é a parte física, é a parte técnica. Tem cara de ser um jogo abertaço, super aberto. O Santos tentando propor um pouco mais o jogo, o Bahia no contra-ataque e vice-versa. Então acredito que seja um jogo bem aberto. E eu vou te dizer, Santos e Bahia tem cara de ser jogo com muito gol. Muito gol. Mas bastante gol. Negócio de placar de 3-2, 4-3. Esse jogo eu não vejo favorito. Santos e Bahia eu não vejo favorito. Nem se o jogo fosse na Bahia. Tá? Então, para mim, Santos e Bahia não tem favorito. Pode dar qualquer resultado. E acredito eu que seja um jogo com muitos gols. Não acredito que esse 0... empate. Pode ser até empate, mas vai ser um empate tipo 2-2, 3-3. Essa é a minha opinião. Pelo jeito que os dois times jogam, peca um pouco na defesa. Mas para mim é um jogo aberto. Também vai ser um jogo bem interessante de se ver. E para mim não tem favorito Santos e Bahia. Grêmio e Cruzeiro. Os dois times que voltaram para a Série A. O momento melhor é do Cruzeiro. O Cruzeiro está mais encaixado que o Grêmio. Tá? O Grêmio jogou em casa contra o Fortaleza e empatou. E o Fortaleza jogou melhor do que o Grêmio. Então, o empate do Grêmio com o Fortaleza, mesmo sendo em casa, foi uma conquista para o Grêmio, que era para o Grêmio ter perdido. O Cruzeiro goleou o América Mineiro. Cara, jogo complicado, jogo por selar. Já se enfrentaram diversas vezes, já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, ano passado da Série B, esse ano da Série A.
Cara, jogo encardido os dois lados. Não vejo favorito. Não vejo favorito. Claramente, não tem favorito o Grêmio e Cruzeiro para mim. O Cruzeiro está no melhor momento, mas eu não vejo favorito nesse mata-mata. Mas eu vou apostar numa vitória do Grêmio nessa primeira partida, mas apertadinho, tipo 1-0. Apertadinho, eu vou de Grêmio 1-0, porque no jogo de volta vai continuar tudo em aberto. Então eu vou de Grêmio 1-0 em cima do Cruzeiro. Também na quarta-feira, porque só tem jogos na quarta-feira, né? Tem um na terça e os outros nas quartas. Sport São Paulo. Sport é o único time da Série B na Copa do Brasil. O São Paulo vem melhorando muito com o Dorival Júnior, mas isso era óbvio. Qualquer time que o Dorival Júnior pegasse, o Dorival Júnior ia melhorar o time. Então, ele está melhorando o time. Elenco, o time do São Paulo é melhor do que o do Sport. Tá? O Sport jogou aí 4 partidas pela Série B, ainda não perdeu. Ganhou 2, empatou 2. Tem um time muito arrumado, tem um time com a defesa muito consistente, agora o meio-campo que cria um ataque muito forte. A hora que perder o Juba vai fazer muita falta. O jogo vai ser encardido. Time por time do São Paulo é melhor. Tá? Cara, jogo pegado, jogo encardido. Eu vou de empate. Sport São Paulo, para mim, dá empate. Eu não vou ficar surpreso se for empate de 0-0, não. Se for empate de 0-0, eu vou achar normal. Esse jogo tem cara de empate que vai ser decidido no segundo jogo. Não acredito em goleada, não acredito em nada, acredito no empate e talvez de 0-0. América Mineiro e Internacional. Os dois times vêm em momentos ruins. O América Mineiro vem de uma goleada para o Cruzeiro. O Internacional tem acho que 3 jogos que não ganha no Campeonato Brasileiro. Vem caindo muito. Perdeu a última para o Atlético Mineiro de 2-0. No jogo que ganhou, que foi contra o Flamengo, não jogou melhor do que o Flamengo. Só para lembrar, ganhou, mas não jogou mais. Tá? Ou seja, é um jogo entre 2 times que estão mal. Mas dos 2 times que estão mal, o time mais qualificado é o do Internacional. Internacional coletivo, o elenco é mais forte do que o do América Mineiro. Cara, eu vou apostar Inter. Para mim, o Inter ganha esse jogo do América Mineiro, mesmo sendo fora de casa. O Internacional, para mim, quebra essa sequência ruim e consegue vencer fora de casa o América Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians. O momento do Atlético Mineiro é de subida de produção. O Atlético Mineiro não vinha jogando tão mal, mas vai perdendo muito gol, criando muito e perdendo muito gol. E agora continua criando e a bola começou a entrar. Então, estava lá embaixo, perto da zona de rebaixamento, já subiu, já está lá em cima no Campeonato Brasileiro. E tem mais time que o Corinthians. O time do Corinthians não tem um elenco tão ruim, mas tem um elenco envelhecido. E o Luxemburgo pegou o time agora. Está tentando fazer alguma coisa. Ele sabe que o time não tem velocidade, não tem gás, porque é um time envelhecido. E o primeiro jogo é em Minas. Para mim, da Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é favorito e para mim Atlético Mineiro vence. Vou apostar no Atlético Mineiro aí uns 2-0 Atlético Mineiro em cima do Corinthians. Vai ter resultado para o Corinthians. Para mim o Corinthians tem que tentar levar o jogo para São Paulo, para decidir em São Paulo. Tentar. Acho que é o mesmo caso do Fla-Flu. O Flamengo tem que tentar sobreviver para o segundo jogo. Eu acho que esse jogo é a mesma coisa. Acho que o Corinthians tem que tentar sobreviver a esse primeiro jogo. Se sobreviver, talvez tenha chance de passar. Mas para mim, Atlético Mineiro vence esse primeiro jogo. E para mim, o Atlético Mineiro é o favorito a passar. Atlético Paranaense e Botafogo é o último jogo que a gente está falando aqui. O Atlético Paranaense é um time de um jeito no primeiro tempo e de outro no segundo. Geralmente, do primeiro tempo joga mal e do segundo tempo faz o resultado. O Botafogo vem de uma derrota, estava 15 jogos invicto e perdeu para o Goiás. O Atlético Paranaense ganhou
do Coritiba no Atletiba, no jogo apertado, e ganhou nos acréscimos. São dois times muito competitivos. O time do Atlético Paranaense, na minha opinião, tem um pouco mais de qualidade técnica, principalmente no meio de campo. Mas o ataque do Botafogo, para mim, é mais forte do que o ataque do Atlético Paranaense. O ataque dos dois pontas, com o Tiquinho, é mais forte que o ataque do Atlético Paranaense, na minha opinião. Tá? O Botafogo é um time fisicamente muito forte. Quando eu estou falando fisicamente muito forte, os caras são altos e fortes. Tá? Então, para um jogo truncado, para um jogo brigado, um jogo de corpo a corpo, o Botafogo vai levar vantagem em cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem que ir com a bola no chão. Não pode ir pro fight, pro confronto corpo a corpo, porque o Atlético Paranaense perde no confronto corpo a corpo. Tem que ir na bola. O Botafogo é um time que propõe, mas ele é um pouco mais... o Botafogo é tipo 60% reativo e 40% propositivo. Mais ou menos igual ao Atlético Paranaense. É um jogo muito parelho, aonde os dois estão acostumados com grama sintético. Aqui, no Newton Santos, o campo do Botafogo é grama sintética, exatamente igual ao do Atlético Paranaense. Então não tem nenhum tipo de diferença, nenhum tipo de questionamento. Jogo muito parelho mesmo. Cara, difícil. Esse acho que é o jogo mais difícil de você dar um palpite. Esse jogo pode acontecer qualquer coisa, mas vou de Atlético Paranaense, um placar magrinho no primeiro jogo. Vou de Furacão, um placar magrinho. O Souza Júnior, meu amigo, vai ficar chateado, mas eu acho que dá Atlético Paranaense, mas com placar magrinho. E o Botafogo vem pro Rio para decidir aqui. Bom, desses jogos aí, qual que eu acho que tem favorito para passar? Bom, no Fla-Flu, para mim, vai para as quartas de final o Fluminense, essa é a minha opinião. Palmeiras e Fortaleza, não vejo favorito. Santos e Bahia, não vejo favorito. Grêmio e Cruzeiro, para mim o Cruzeiro passa para as quartas de final. Sport Recife São Paulo. Cara, o Sport tá bem, mas acho que dá São Paulo. Acho que São Paulo passa para as quartas de final. Mas assim com a vantagem mínima, mas acho que passa São Paulo. América Mineiro Internacional, para mim passa Internacional. Atlético Mineiro e Corinthians, para mim passa Atlético Mineiro. E Atlético Paranaense e Botafogo, também não vejo favorito. Então tá aí a minha análise pré-rodada da Copa do Brasil, primeira partida das oitavas de final, e já dei os meus pitacos para quem eu acho que passa para as quartas de final. Alguns confrontos ali, para mim, tem um favorito para passar. Outros, para mim, não tem favorito, muito parelho. Aí sim, vai depender do que acontecer no primeiro jogo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!